O poder do silêncio, o que Maquiavel entendia sobre nunca se defender, que você está prestes a descobrir neste vídeo, vai fazer você enxergar conflitos, respeito e poder social de uma forma completamente diferente. Porque existem 5 coisas que a maioria das pessoas faz sem perceber e que destroem completamente a maneira como os outros as enxergam. Hoje você vai entender por que se defender faz você parecer mais fraco, como pessoas poderosas usam o silêncio como arma. O erro emocional, que entrega seu controle nas mãos dos outros. A técnica psicológica que faz ataques se voltarem contra quem tentou derrubá-lo. E por que algumas pessoas conseguem dominar uma sala, sem precisar levantar a voz. E quando você perceber isso, nunca mais vai reagir da mesma forma diante de críticas, provocações ou acusações. E se eu te dissesse que, na maioria das vezes, a sua reação mais automática durante um conflito é exatamente aquilo que destrói a sua posição? Pense por um instante, quando alguém o acusa, o confronta ou questiona o seu valor, o que você faz? A maioria das pessoas responde imediatamente, explica, justifica, tenta provar inocência. Você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não sou assim. Parece sensato, parece correto, mas Maquiavel enxergava isso como o primeiro passo da derrota. Porque no instante em que você sente necessidade de se defender, você entrega ao outro o poder de julgá-lo. E nos jogos sociais, percepção vale mais do que verdade. Quem hesita parece vulnerável. Quem se explica parece inseguro. Quem corre atrás de aprovação já está correndo atrás de poder. Perdido, Maquiavel compreendeu algo brutal sobre a natureza humana. O homem que vive se justificando ensina os outros a duvidarem dele. Já aquele que permanece imóvel diante da acusação cria desconforto, cria mistério, cria presença e poucas coisas. Intimidam mais do que alguém que não sente necessidade de convencer ninguém. A maioria acredita que se defender é sinal de honestidade, mas, estrategicamente, defender-se quase nunca funciona. Porque quando você explica demais, aceita o enquadramento do outro. Você aceita que ele possui autoridade suficiente para interrogá-lo. E a partir desse momento, a narrativa já não pertence mais a você. Mesmo que esteja certo, você parece culpado, porque pessoas fortes raramente se desesperam para serem compreendidas. Elas deixam o silêncio trabalhar. Elas entendem que o silêncio força os outros a preencherem as lacunas com a própria imaginação. E a imaginação humana quase sempre exagera. É por isso que certas pessoas parecem tão poderosas. Sem dizer quase nada, elas não discutem, não imploram compreensão, não tentam limpar a própria imagem a cada ataque. Enquanto todos reagem emocionalmente, elas observam, e isso muda completamente a dinâmica. Quando alguém o acusa e você responde imediatamente, demonstra envolvimento emocional. Mas quando você permanece calmo, o desconforto muda de lado. De repente, a outra pessoa começa a se perguntar: por que ele não reagiu? Será que eu exagerei? Será que ele sabe algo que eu não sei? Percebe o que aconteceu? A atenção saiu da acusação e foi para a sua postura. E Maquiavel entendia isso melhor do que ninguém. O verdadeiro poder não está apenas no que você diz. Está no que as pessoas acreditam que você poderia dizer, mas escolheu não dizer. Imagine uma situação simples. Você entra em uma sala, alguém faz uma provocação pública, todos olham esperando a sua reação. A maioria tenta responder rápido, tenta aliviar a tensão, tenta recuperar controle, mas o estrategista faz o oposto. Ele permanece imóvel, sem agressividade, sem justificativa, sem necessidade de vencer a discussão. E naquele instante, a energia da sala muda, porque agora não estão mais analisando a acusação, estão analisando você. E o silêncio, quando acompanhado de presença, fala mais alto do que qualquer defesa, mas existe um nível ainda mais avançado. Às vezes, você não apenas ignora o ataque, você o devolve de forma fria e controlada.
Alguém o chama de arrogante. Você responde calmamente. Interessante como confiança incomoda algumas pessoas. Sem raiva, sem necessidade de convencer. A pessoa esperava conflito, esperava emoção, esperava resistência. Mas agora ela está segurando o próprio desconforto. É isso que Maquiavel compreendia. Quem controla o enquadramento emocional, controla a situação. Em ambientes profissionais, isso se torna ainda mais evidente. Imagine uma reunião. Alguém critica sua estratégia diante de todos. A reação comum seria tentar provar competência imediatamente, explicar cada detalhe, defender a própria ideia, mas o operador estratégico faz algo diferente. Ele escuta, pausa e responde: gostaria de ouvir a sua solução. Agora o peso muda de direção. O atacante deixa de ser acusador e passa a ser avaliado. A sala percebe isso, porque confiança verdadeira raramente é barulhenta, ela é calma. Nos relacionamentos, acontece exatamente a mesma coisa. Quando alguém diz: você não se importa comigo, a maioria entra em pânico emocional. Tenta provar amor, tenta convencer. Mas a abordagem estratégica é diferente. Você não reage no calor emocional. Você mantém a estabilidade e responde apenas: não é assim que eu vejo, curto firme, ponto sem desespero. Isso interrompe o ritmo emocional da discussão. E quem controla o ritmo controla o enquadramento. Agora preste atenção na parte mais fria de todas. Existe um nível em que você nem responde. Você simplesmente desaparece da batalha, sem discussão, sem explicação, sem necessidade de reconhecimento. Isso quebra completamente quem buscava uma reação, porque a maioria das pessoas depende emocionalmente da validação. Até mesmo durante conflitos, quando você se recusa a fornecer essa energia, elas entram em parafuso, insistem, pressionam, tentam provocar mais, e quanto mais fazem isso, mais instáveis parecem, enquanto você permanece inabalável. É aí que o jogo vira. Você não venceu porque provou algo, você venceu porque não precisou provar nada. Maquiavel entendia que reputação não nasce apenas do que as pessoas acreditam sobre você. Ela nasce do que elas temem em você. E existe uma enorme diferença entre ser querido e ser respeitado. Pessoas que vivem tentando parecer boas geralmente parecem frágeis. Já aquelas que não sentem necessidade de aprovação criam uma aura difícil de atacar. Mistério gera poder, previsibilidade. Gera manipulação. Quanto mais previsível você é, mais fácil se torna para os outros controlarem suas emoções. Mas quando ninguém sabe exatamente como provocá-lo, você se torna perigoso não porque ameaça, mas porque permanece intocável. Na era digital, isso se torna ainda mais intenso. Hoje, qualquer acusação pública parece exigir resposta imediata. Mas quem entende narrativa sabe que nem toda acusação merece defesa. Às vezes, a tentativa desesperada de limpar a imagem só fortalece o ataque. Já a calma absoluta faz o público mudar de foco, porque as pessoas não observam apenas o que está sendo dito. Elas observam quem perdeu o controle e, na maioria das vezes, quem perde o controle perde também a autoridade. Por isso que respostas curtas possuem tanto impacto. Anotado. O tempo dirá: interessante ponto de vista. Frases assim encerram conflitos sem implorar validação. Elas demonstram estabilidade. Estabilidade é poder com o tempo. Algo curioso acontece. As pessoas param de provocá-lo. Não porque você brigou mais, mas porque entenderam que não conseguem controlar suas emoções. E quando alguém percebe que não pode controlar sua reação, automaticamente passa a respeitar sua presença. Essa é a diferença entre força e imunidade. A força ainda reage, e a imunidade sequer sente necessidade. Verdadeiro estrategista não vive tentando convencer o mundo de quem ele é. Ele define sua postura e deixa o mundo interpretar.
E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Quanto mais você busca a aprovação, mais dependente dela se torna. Mas quando aprende a permanecer calmo diante do julgamento, algo muda dentro de você. Você deixa de viver em defesa e começa, finalmente, a viver em definição sua. Postura define você, seu silêncio define você, sua presença define você. E as pessoas sentem isso, sentem. Na forma como você olha, na maneira como permanece estável, enquanto todos perdem o controle. É aí que o poder deixa de ser esforço e se transforma em aura. Agora me diga, você consegue permanecer em silêncio quando o mundo espera uma reação? Porque talvez seja exatamente nesse silêncio que mora o tipo de poder que poucas pessoas conseguem suportar. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. A minha quietude é a minha resposta. E se inscreva no canal para continuar explorando ideias que a maioria das pessoas prefere evitar. Porque aqui, o objetivo não é agradar, é enxergar o jogo como ele realmente funciona.